Hello everyone! Olá para todos! How are you? I am amazing, I am so happy, eu estou muito feliz. E hoje nós temos uma atividade especial. A gente viu aí um monte de coisas relativas aí ao futuro com will e com going to, e tá na hora da gente dar aquela revisada especial. Então, ó, cola o olho na telinha, que eu vou dar algumas explicações e depois ter uma atividade muito massa para vocês fazerem. Já peço aí para os mediadores que já fiquem de prontidão para liberar aí o acesso de celular, que hoje nós vamos precisar do celular, mas só na hora que eu pedir. E não é para pegar o celular sem autorização do mediador aí na sala, combinado? Então vamos lá. Atividade de revisão com o will. O que é o nosso will? Nas aulas anteriores, nós aprendemos vários usos desse will, que ele indica futuro, mas não é qualquer futuro, ele é um futuro imediato e de decisão instantânea. Eu utilizo o will para expressar decisões tomadas no momento que eu estou falando e para o futuro próximo. Exemplo, it's hot here, tá quente aqui, tá quente mesmo. I will open the window. Eu acabei de decidir, porque tá calor, eu vou abrir a janela. Então, esse é um futuro imediato de decisão instantânea. Olha só, imediato, decisão instantânea. Eu posso utilizar o will para previsões futuras, para expressar uma expectativa, ou seja, eu não tenho certeza que uma coisa vai acontecer. Se eu não tenho certeza, e eu estou falando de algo que pode ser amanhã, depois, daqui um mês, eu acredito, eu tenho uma expectativa, eu vou utilizar o will. Então, eu posso dizer, I think, I expect it will rain tomorrow. Então, para previsões futuras que eu não tenho prova, que eu não tenho comprovação, que eu acho, que eu penso, eu vou utilizar o will. Então, para previsões, expectativas, eu faço o futuro utilizando o will. Eu penso que vai chover amanhã. Eu acredito que vai chover amanhã. E quando eu estou oferecendo ou prometendo alguma coisa, eu faço as minhas promessas com will. I will help you with your homework. Eu vou ajudar você com a sua tarefa de casa. Eu estou fazendo uma oferta, uma promessa. Nós falamos disso tudo nas aulas anteriores. E depois nós falamos do going to. O going to, ele também é usado para fazer o futuro em inglês, mas diferente do will, o going to eu planejo, não é uma coisa que eu decidi de momento. Quando eu faço meu futuro com going to, eu estou expressando um plano, uma ação planejada, eu tenho uma intenção clara. Então, se eu falo, I'm going to visit my grandparents next week. Eu estou dizendo que eu estou planejando, eu vou visitar meus avós no próximo fim de semana. Eu não decidi, eu acho que eu vou dar uma passadinha na minha avó. Não, eu estou planejando. Então, sempre que eu faço o futuro com o going to, ele não é uma expectativa, ele é um planejamento, ele é um plano, uma intenção futura. Quando eu tenho evidências, lembra que lá no will, I think it will rain tomorrow, eu penso que vai chover amanhã. Eu dei alguma prova que vai chover? Tem algum complemento, alguma frase aí para dizer por que eu acho que vai chover ou eu só acho? Então, o will é eu só acho, estou pensando. Quando eu digo, look at those dark clouds, veja essas nuvens escuras, it's going to rain. Eu tenho uma evidência no momento atual de que daqui a pouco vai chover. Então, é um futuro com evidências. Eu vou utilizar o going to para situações que eu tenho provas que aquilo vai acontecer. Veja essas nuvens escuras. Vai chover. It's going to rain. É certeza. A não ser que realmente dê aquela limpada no céu que ninguém está prevendo.
Mas tem provas, tem nuvens escuras, o céu já está tampado, já está escuro. Então, it's going to rain. Eu tenho uma evidência no momento presente de que aquilo vai acontecer em um futuro próximo. Então, previsões baseadas em evidências são diferentes. Eu não vou utilizar o will, eu vou utilizar o going to. O will, ele vai me dar a ideia de incerteza. Quem vai me dar certeza, porque eu tenho provas do que vai acontecer, é o going to. Então, se eu tenho evidência, se eu tenho alguma coisa para provar o que eu estou falando, o meu futuro é com going to, ok? Diferença sutil. Às vezes, a gente pode ficar na dúvida de quando que eu vou utilizar o will e o going to. Porque os dois indicam futuro e tem hora que a cabeça da gente dá uma bugada e tem hora que dá para usar os dois na mesma frase e fica correto. Então, como que eu vou saber qual é a melhor situação? Macete, eu vou utilizar o will sempre que eu não tiver certeza de alguma coisa ou quando eu estiver prometendo alguma coisa. Se eu planejei, se eu tenho provas, eu vou utilizar o going to. Então, é muito raro eu ter uma frase que ela fica certa tanto com will quanto com going to. Pode acontecer? Pode. Mas aí é aquela situação que eu não tenho o resto do meu contexto para saber se foi planejado ou não. Então, a dica de ouro é: planejei, going to, não tenho certeza, vou no will, que 99% das vezes esse macete resolve a questão. Continuando. Para saber se eu vou utilizar o will ou going to, tem algumas palavrinhas que vão indicar incerteza e probabilidade. Nós já trabalhamos com elas também nas aulas anteriores. Inclusive, na aula passada, a gente corrigiu o exercício com essas palavrinhas. Eu tenho, por exemplo, maybe, que significa talvez. Se eu tiver maybe na minha frase, 90% das vezes o meu futuro é com will. I think, ó. A gente acabou de usar esse I think no exemplo. Eu acho, eu penso que é uma opinião pessoal, indica um nível moderado de certeza, ou seja, ele não é 100% de certeza. É uns 50%, uns 30% de certeza. Eu vou utilizar o I think, eu acho. Probably. Provavelmente, se eu comecei uma frase com probably, eu vou utilizar will nessa frase, provavelmente. É muito difícil eu utilizar provavelmente com going to, porque provavelmente ele vai indicar uma probabilidade, ele não está indicando uma certeza. I'm not sure, eu não tenho certeza. I'm not sure. Eu não tenho certeza. I guess é similar, ele é parecido com I think. Só que I guess está mais lá no palpite. Eu acho. Então, I think, eu penso, eu tenho uma certa crença que aquilo vai rolar. I guess é o palpite, jogou no bicho. I don't know, eu não sei, indica ausência de conhecimento ou informação. Quais são os mais prováveis da gente utilizar com going to? I'm not sure, eu posso usar com will e com going to. Mas eu vou utilizar mais vezes com will. I don't know, eu também posso utilizar com will e going to. I hope, eu espero, eu tenho expectativa, ele expressa um desejo, uma expectativa. Se a expectativa não é uma certeza, então eu vou utilizar com will. E I expect, eu espero, que é uma expectativa mais forte. Também vou utilizar com will. Com base nessas informações, vocês vão acessar para mim
um jogo no WordWall. O WordWall é um site que a professora acessa especialmente para vocês, para criar as nossas revisões gamificadas. Tem duas maneiras de você acessar. Você pode abrir o seu Google, lá na página do Google você escreve esse endereço do jeitinho que está aqui, ou se o seu celular tem o recurso de leitor de QR Code, você vai apontar o celular para cá e ele já vai abrir para você o link do nosso jogo. Hoje nós temos duas atividades gamificadas muito massa de fazer. Então, depois que eu terminar as explicações, que eu mostrar como é que faz, pode voltar ao vídeo e bater pausa nessa página que é a atividade 1 e depois nessa página que é a atividade 2. Então, são dois endereços diferentes, dois jogos diferentes, esse é o segundo jogo, dois QR Codes diferentes. Para fazer a atividade de hoje, vocês têm que acessar os dois. Vamos ver como que funciona essa atividade gamificada? Tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. Vamos sair aqui da apresentação de slide. Primeira, complete com a palavra correta. Então, a gente está vendo futuro com will e com going to, que a gente acabou de estudar. Então, apontou o QR Code, ele vai aparecer aqui, ó, mostrando para vocês. Esse é o mesmo QR Code que está lá na tarefa. Apontou para cá, ele vai abrir essa página. Vai abrir no celular, no computador, onde você tiver acesso à internet. Vai fazer a tarefa em sala? Vai. Ah, professora, eu gostei tanto, eu quero tentar de novo, porque eu não acertei todas de primeira. Posso abrir em casa? Pode. Funciona em qualquer lugar que você tiver internet. Salvou o endereço aí no seu celular, é só você abrir. Estou na fila do supermercado com a minha mãe, estou esperando em casa para fazer alguma coisa, estou entediado e não quero dormir. Pega e faz a nossa atividade de inglês, faz a revisão. Você pode responder quantas vezes você quiser. Abriu essa tela aqui, você vem em começar. Vou colocar a tela grandona que fica melhor para a gente visualizar. O que você vai fazer? Tá vendo cada folha aí de bananeira? Cada uma delas tem uma frase que está faltando. Uma palavrinha que falta na frase. Talvez eu visite o Brasil no próximo ano. É a versão em português. Qual palavra em inglês que significa talvez? Eu posso vir aqui e arrastar. Maybe. I. É futuro, não é? Qual que é a palavrinha que indica futuro? Will. Visit é visitar. Talvez eu visite o Brasil no próximo ano. Quero saber se eu preenchi no local certo? Vou aqui em enviar resposta. Ele já corrige na hora a minha tarefinha. E você vai marcando pontos. São 14 questões para vocês marcarem pontos. Eu quero ver quem vai ficar no topo do ranking. Quero saber quem que é competitivo nessa sala. Eu acho que vou começar um novo emprego em breve. Frase em português. Em inglês, eu, I. Qual que é a palavra em inglês que significa acho? Eu acho. I think. I am. Vou começar. Lembra que eu falei que às vezes eu posso utilizar o going to no lugar do will? Esse é um dos raros casos em que isso acontece. Então, I am going to. Por que eu vou utilizar o going to com o I think nesse caso? Porque ele está planejando. É uma ação de momento? Apesar dele ter utilizado eu acho que vou começar um novo emprego. Ele acha, ele acredita, ele está fazendo um planejamento, porque a gente não passa na rua e pensa assim, vou começar no novo emprego. Pá, entro na porta e começo o novo emprego. Eu tenho que planejar, eu tenho que entregar o currículo, eu tenho que estar esperando alguém me ligar de um currículo que eu já entreguei. Então, nesse caso específico,
I think não é uma probabilidade incerta, tem um planejamento. Se a pessoa acha que ela vai começar um novo emprego, é porque ela tomou providência para isso. Ela entregou currículo, ela ligou para outras pessoas, ela pediu, ou alguém viu ela trabalhando e falou, nossa, esse cara é muito massa, essa menina trabalha bem demais, eu acho que eu vou convidar essa pessoa, e já deu um toque. Então, nesse caso, eu vou utilizar o going to, porque o going to ele indica planejamento. Então, nesse caso, olha aí o nosso gabarito. I think I'm going to. Olha aí de novo. Provavelmente vou viajar para a Europa nas minhas férias. Ele deu certeza que ele vai viajar? Ele disse que estava fazendo planos de viajar. Tem alguma prova que ele vai viajar? Não, ele disse provavelmente. Então, probably I will travel. Provavelmente, eu não tenho certeza, eu não tenho provas de que isso vai acontecer. Vamos ver se está preenchido correto, ó. Enviar a resposta. Belezinha. Tá vendo tanto que essa atividade é gostosa de fazer? Quanto mais vocês fizerem, mais fera vocês vão ficar. E quando chegar aí a nossa avaliação de língua inglesa, vocês vão fechar a nossa prova, eu tenho certeza. Além desse jogo, qual que é o outro, professora? Vamos abrir aí o outro jogo, senão eu vou gabaritar tudo aqui para vocês, aí não vai rolar competição. Quero ver vocês fazerem aí sem a minha cola, porque eu confio em vocês, eu sei que vocês vão tirar altas notas aí. Eu quero ver quem vai ficar no topo da nossa atividade gamificada. O segundo link, o segundo QR Code, vai trazer para uma palavra cruzada. Qual que é a importância da gente fazer palavras cruzadas em inglês? A gente aprender como escrever as palavras sem ficar olhando para elas, sem precisar ficar olhando para o material de inglês. Que, assim como no português, você fica consultando o dicionário toda hora para escrever? Toda hora você fica na dúvida, nossa, será que essa palavra tem M ou tem N? Isso é com P, tem um O a mais, tem um O a menos? A gente aprende naturalmente pela prática, lá desde a pré-escola, a melhorar a nossa grafia e nossa ortografia. Em inglês, a gente precisa desse estímulo também. Então, para isso, nós temos as atividades tipo palavra cruzada. Eu vou trazer para vocês ao longo do ano palavra cruzadas, anagramas, para a gente melhorar a nossa gramática e melhorar o nosso spelling, a nossa capacidade de soletrar em inglês. Então, nessa palavra cruzada aqui, funciona da mesma maneira. Entrou naquele endereço que está lá no nosso slide, ele vai vir para cá, começar. Olha que legal. Eu tenho aí os espaços. Você vai escolher uma palavra para começar. Vamos pegar uma palavra pequenininha, a palavra 6. Eu espero que, eu tenho esperança. Que palavra em inglês vai dizer que eu tenho esperança? Eu espero. I hope. Se eu acertar, ele já vai indicar para mim. Então, todas as vezes que eu clicar em um espaço desses, ele vai me indicar qual é a minha palavra. Eu espero, eu tenho uma expectativa. Toda a nossa palavra cruzada é com aquelas palavrinhas que a gente viu no começo da aula. Tem maybe, tem I think, tem I hope. Então, se você souber a tradução de cada uma delas, você vai arrasar na nossa palavra cruzada. Ok? Então, é isso que eu tenho para vocês hoje. Quero ver quem vai ficar no topo do ranking de completar as palavras com will e com going to e quem vai escrever certinho aí na nossa palavra cruzada. Lembrando que, a hora que vocês terminarem, ele tem um ranking de pontuação, todos os dois jogos aqui, ó. Quem ficar no topo em primeiro lugar é quem respondeu mais rápido e sem erros. Quero só ver quem vão ser os primeiros lugares aqui. E eu estou acompanhando, gente, à medida que vocês forem respondendo,
o meu aplicativo vai apitando para mim. Então, ó, eu acompanho vocês o tempo todinho, todas as atividades que eu peço. Então, ó, agora é com vocês. Vou voltar aí para o QR Code, vou deixar na tela o QR Code da primeira atividade. Vamos lá, apresentação de slide. Vou marcar aqui para ficar facinho para na hora que bater pausa. Esse primeiro link aqui é a atividade 1, que é a atividade de completar. Bateu pausa, você já sabe. Esse endereço e esse QR Code são da atividade 1, de completar. Aí, na próxima, eu tenho a atividade 2, palavra cruzada. Para vocês fazerem as duas atividades agora em sala de aula, nos minutos finais aí da nossa aula. E quem gostou, quem quiser melhorar aí e não esquecer nunca mais, pode acessar de casa quantas vezes vocês quiserem, até ficar fera. E é isso, galerinha. Thank you very much. E agora é com vocês.